Vamos lá para a competência 4, a mais amiguinha da galera. Não houve mudanças expressivas, certo? Nos critérios da competência 4, mas houve uma mudança de olhar com relação à presença de elementos coesivos. Então, assim, a presença não vai ser tão focada, mas sim a coesão como um todo do texto. Se o texto ele apresenta progressão textual, progressão temática, e isso não é garantido tanto assim por meio da presença compulsória de elementos coesivos em todos os períodos, tá legal? Então vamos lá. O que se deve considerar na avaliação da competência 4? Um repertório diversificado de mecanismos coesivos e de palavras-chave do tema. Formas de retomar. Tá? Quando se trata das palavras-chave do tema, são admitidas algumas repetições a mais, beleza? E falando-se em repetições, gente, eu não sei se eu falo isso aqui em algum slide mais à frente, mas a repetição ela deve ser punida quando ela salta aos olhos, quando o excesso de repetição, o excesso dessas palavras chama mais atenção do que o processo argumentativo, do que está sendo dito, tá bom? Deixa eu sair aqui da frente de vocês, pra cá. O que mais? A coesão interparagrafal dentro dos períodos e dos parágrafos. Perdão, intraparagrafal. E a interparagrafal, que é entre os parágrafos. Por isso que quando a gente faz a correção na nossa plataforma, eu gosto muito de destacar de rosa, e como uma forma de destacar o repertório de coesivos, de mecanismos coesivos. Destacando porque ali você vê se há alguma repetição, porque não é bem-vindo a repetição de operadores argumentativos de elementos coesivos. Não é interessante. Então você vê o 3 diante disso, já vai penalizar. Tá? Tem muita repetição aí. Vai analisar também a coesão referencial, ou seja, a retomada pelo uso correto de pronomes, substituições, porque isso evita também repetições desnecessárias. Falando sobre alguma problemática, você falou sobre algo que aconteceu no Brasil colonial, aí, tal ocorrido, ou esse contexto, isso é uma forma de fazer uso de coesão referencial, de retomada. E a coesão sequencial ou sequenciação parafrástica garante o desenvolvimento argumentativo e temático por meio dos articuladores, que ele vai trazer aquelas ideias mesmo de lógica, vai ter um viés muito mais semântico, que seria o visto que, por meio de, mediante, né, entretanto. Então isso vai garantindo aí uma progressão do tema e também do texto, beleza? E aí, orientações para a justa avaliação. É uma das minhas preferidas para avaliar, porque é uma das mais simples, a coesão. A gente vai analisar a repetição das palavras-chave do tema, que não deve ser penalizada, tá? Exceto se prevalecer sobre a ideia central. Então a pessoa fala herança africana, herança africana, herança africana, herança africana, herança africana, só que não fala mais nada, não fala sobre comunidades quilombolas, não fala sobre candomblé, não fala sobre África, herança africana. Então isso aí não é bem visto na C4. A presença de mecanismo coesivo não é obrigatória em todos os períodos do parágrafo, viu? Então assim, teve um pontinho, tem que ter um elemento coesivo. Não obrigatoriamente, mas é interessante que haja na maioria. Portanto, a mera ausência não deve ser penalizada, exceto se for indispensável para a relação lógico-semântica entre um período e outro. Um exemplo, o entretanto. Tá? Então, assim, se você quer criar uma relação lógica semântica de contraste e você vê que entre um período e outro não há o entretanto, porém, o todavia, aí sim você penaliza. Tá certo? A ausência de um elemento coesivo primordial, indispensável. E aí, penalizações pós-mudanças na correção, o excesso de modalizadores, de inversões, de deslocamentos e mecanismos coesivos deve ser penalizado por prejudicar a fluidez textual. Daquela pessoa que floreia demais para falar, gente. Imagina que você está corrigindo 200 redações por dia. Ela é a 149ª. Esse cara me dá falta 51. E aí, é aquela pessoa que enrola demais para falar. Isso tem que ser penalizado. Eu trouxe até aqui um exemplo, ó. Olha só, gente, como dá até gastura. Certamente torna-se importante considerar que, de certa forma, o problema pode estar relacionado, possivelmente, à ausência de políticas públicas mais efetivas no tocante ao problema em questão. Mas estava falando assim, ó. Torna-se importante. Cadê? É importante destacar que o problema está relacionado à ausência de políticas públicas efetivas. Ponto.
Pra que essa enrolação toda, menino? Pra que isso? Tá vendo? Até o João Pedro, o gato aqui, tá falando. A banca pode considerar que há prejuízo à progressão textual e até interferência na coesão sequencial, que justifica a perda de 40 pontos. Então, se você se deparar com essas situações de excesso de modalizações, excesso de elementos coesivos, excesso de inversões, a pessoa está parecendo o mestre Oda falando. E aí, as regras de procedimento. Vamos ver. Para uma pessoa ter atribuído 200 pontos na competência 4, tem que seguir isso aqui, ó. Presença expressiva de mecanismos coesivos que contribuem para o encadeamento das ideias e ancoragem entre períodos e parágrafos. Não é obrigatório em todos ter isso, mas quando necessário, quando indispensável, é indispensável. Presença clara de 2 operadores argumentativos interparagrafais no início de 2 parágrafos. Obrigatoriamente no D1 e no D2, ou no D1 e na conclusão, no D2 e na conclusão. A introdução não é obrigatória. E ele pode estar deslocado. Raras repetições, contanto que estas não sejam estruturas longas, tá? Se for, por exemplo, se ele usa muito, se ele usa várias vezes aquela sequência, meu Deus do céu, a perpetuação do problema demanda ações urgentes. Aí no outro, a perpetuação do problema demanda ações urgentes. E outra coisa, muito importante, não pode ter inadequação coesiva, tá? Então, se ele usa, por exemplo, essa expressão, durante o século XX, durante o século XIX, onde houve um avanço científico considerável. Durante o século XIX, onde? Esse onde aqui é uma inadequação coesiva. Por quê? Porque onde remete a lugar. E quando ele fala século XIX, isso tem uma conexão temporal, uma acepção temporal. Então eu precisaria do quando. Durante o século XIX, quando houve uma evolução científica considerável, aí sim. Quando eu uso, por exemplo, um entretanto, quando eu deveria usar um portanto, e também isso é uma inadequação coesiva. Uma única inadequação coesiva, isso tem que ser penalizado, eu não posso atribuir 200 pontos na C4. Voltou a tela, olha só. Então, redução de nota, quando é que a gente vai reduzir? Presença de inadequação coesiva, apenas um operador argumentativo interparagrafal. Então, digamos que a pessoa usou primeiramente no D1, não usou nada no D2 ou usou algo inválido, uma inadequação coesiva, e usou, portanto, na conclusão. Então, já tira 40 pontos. Não pode ter 200 pontos. E o excesso de modalizações, tá? E é isso, competência 4, check. Vamos agora para a nossa querida, amada, idolatrada, salve, competência 5. Já comenta aqui se tem alguma dúvida, tá? Se ficou claro, se você gostou dessas mudanças. E vamos para a próxima.